Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória de São Vicente, diácono e mártir. São Vicente está ligado à história de Portugal e também à história do Brasil. A mais antiga cidade do Brasil, a cidade de São Vicente, no litoral paulista, foi fundada debaixo do patrocínio e da proteção desse glorioso diácono. Hoje, de fato, é o dia da fundação da cidade de São Vicente, em 1532, a mais antiga cidade do Brasil. E São Vicente é padroeiro do Patriarcado de Lisboa, da Diocese de Lisboa, né? Que tem o título de Patriarcado, e do Algarve. Então, a devoção a São Vicente, ela é muito grande entre os portugueses e também originariamente, historicamente, muito grande no Brasil. Quem foi São Vicente? São Vicente é mais um mártir daquela perseguição de Diocleciano a respeito da qual nós estamos meditando esses dias. Nós já vimos, esse já é o terceiro mártir seguido daquele 500 mil de cristãos que morreram debaixo da perseguição de Diocleciano. Nós vimos São Sebastião, ontem Santa Inês e agora São Vicente. São Vicente viveu na Espanha, na cidade de Saragossa, antiga César Augusta, e São Vicente, sendo diácono, dava assistência ao seu bispo Valério, que tinha uma dificuldade de falar. O bispo era um pouco gago, e Vicente que fazia as pregações, era ele quem falava, ele quem transmitia, um pouco como Moisés e Arão, né? Ou seja, Moisés não falava, Arão era o porta-voz. Então Vicente exercia o seu ministério de diácono, assistindo ao bispo. Ele era o mais importante dos diáconos de Saragossa, recebe o título de arquidiácono, arcidiago, né? O mais importante diácono. O que interessa é o seguinte, é que na perseguição de Diocleciano fez vários decretos. Foram 4 decretos ao todo para incrementar a sua perseguição. O segundo e o terceiro decreto dizem respeito ao martírio de São Vicente. Primeiro, ele decretou que todo mundo da hierarquia católica fosse para a prisão. Então, bispos, padres, diáconos, todo mundo preso. E as prisões ficaram cheias, abarrotadas, não tinham mais onde colocar gente na prisão. E então veio o terceiro decreto, onde Diocleciano disse: se eles sacrificarem aos deuses, podem ser soltos. Você já entendeu que isso era uma condição que não dava para seguir. Ou seja, que bispo, padre ou diácono fiel iria aceitar sacrificar aos deuses falsos. Então, lá na região da Espanha, Daciano, que era o governador, assim, o encarregado daquela região, começou a implementar os decretos de perseguição de Diocleciano. Só para você se localizar no tempo, nós estamos no ano de 304, o mesmo ano do martírio de São Sebastião, de Santa Inês. Só que agora nós não estamos em Roma, estamos na Espanha. Mandou prender o bispo Valério, o seu diácono Vicente, e levou os dois para serem julgados, né, em Valência. Lá, no meio do julgamento, para fazer de uma longa história, uma narrativa maravilhosa do martírio de São Vicente, uma história curta, o bispo, que falava pouco, estava sendo torturado junto com São Vicente lá e não dizia nada.
falava poucas coisas, murmurava algumas palavras. São Vicente, de repente, tomado do amor de Deus, diz para o bispo: por que te calas diante desta fúria de Satanás? E começou a dar glória a Deus, identificando que o perseguidor, o juiz que estava perseguindo os dois, estava possuído pelo demônio. E aqui um dado é importante, porque nesses dias nós vimos São Sebastião que perdoa, né, o imperador Diocleciano, seu inimigo, Santa Inês que perdoa os seus algozes, ressuscita uma pessoa que iria fazer mal a ela. E aqui de repente nós vemos uma atitude que parece contrária. São Vicente começa a escarnecer, dar glória a Deus e a escarnecer do seu inimigo. Mas não é contrário, porque São Vicente não estava escarnecendo do juiz, estava escarnecendo de Satanás, porque ele reconhecia que aquele pobre homem estava possuído pelo demônio. Aquele ódio, né? Aquele furor imenso só podia vir de Satanás. E então São Vicente aqui deixa claro para nós cristãos aquilo que é a nossa atitude espiritual. Os seres humanos vivos aqui na terra não são nossos inimigos. Se alguém faz alguma coisa contra você e você vai lá e se vinga da pessoa, se aquela pessoa é seu inimigo, pronto, você é vitorioso. Mas se o seu verdadeiro inimigo era Satanás, você foi derrotado. Porque a pessoa vem, faz uma injustiça contra você, você vai lá, se vinga da pessoa equivocado, achando que seu inimigo é aquele ser humano, mas o seu inimigo é Satanás. Se você vai e peca, fazendo uma vingança contra um ser humano, você não venceu, você foi derrotado. Porque o seu verdadeiro inimigo, Satanás, queria exatamente isso: que você pecasse. Então, meus queridos, o amor ao inimigo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e que São Sebastião viveu, que Santa Inês viveu, foi vivido também por São Vicente. O amor ao inimigo humano. Mas todos os cristãos, São Sebastião, Santa Inês, São Vicente, todos nós devemos odiar com toda a profundidade do nosso coração Satanás e os seus demônios. É vontade de Deus. O Deus de amor infinito quer que nós reconheçamos o nosso verdadeiro inimigo, aquele que nos odeia. Agora, o que acontece? O que acontece é que nós, seres humanos, não entendemos os anjos. E por isso não compreendemos toda a malícia, toda a maldade, toda a perversidade dos demônios. Quando a gente diz que nós devemos odiar os demônios, talvez no seu coração surja aquela pontinha de piedade, de compaixão, não é? Daquele coração cristão que diz assim: nossa, coitadinho dos demônios, como é que a gente vai odiar eles, né? E se eles tivessem uma chance, e se Deus desse uma chance para eles? É a nossa maneira humana de raciocinar. Por quê? Porque nós, seres humanos, enquanto estamos vivos aqui na terra, temos sempre uma chance, temos sempre a possibilidade de nos arrependermos. Meus queridos, não existe coração humano tão mau que possa minimamente se assemelhar ao coração de um demônio. Os demônios são maus
perversamente maus e de uma malícia e de uma maldade que nós, seres humanos, não conseguimos nem sequer imaginar. O mais cruel dos assassinos, o mais sádico dos criminosos, o mais maligno dos seres humanos que já existiam na face da terra é uma criança ingênua perto de um demônio. É que nós não somos anjos, então a gente não consegue entender o tamanho da malícia de Satanás e dos seus demônios. Então, São Vicente, ao olhar, não é, para o seu juiz que estava perseguindo, vê Satanás e começa a escarnecer de Satanás. E é interessante que ele então é tomado por uma grande alegria do triunfo de Deus. São Vicente passou por torturas indizíveis. Primeiro foi pregado numa cruz, em aspas, como Santo André. Depois da cruz foi levado para o cavalete, onde os membros são puxados e as articulações destroçadas. Depois foi torturado com garras, onde ele foi sendo aos poucos dilacerado. Tirado de lá, foi levado finalmente para colocarem chumbo, metal líquido, fervente no seu corpo, e nada conseguia matar esse bem-aventurado mártir. E o impressionante, o característico do martírio de São Vicente era o seu rosto cheio de alegria. E quanto mais ele se alegrava com as torturas, mais os torturadores ficavam com raiva, o que é um sinal claro de possessão demoníaca. Ou seja, chegou a um ponto que o juiz romano mandou bater e açoitar os próprios soldados que estavam torturando São Vicente, porque eles começaram eles mesmos a se atormentar e se dilacerar. E isso é típico do demônio. Ou seja, o demônio, quanto mais ele nos faz o mal e não consegue que os santos de Deus cedam às suas tentações e às suas maldades, mais ele se tortura a si mesmo, mais ele se atormenta. O castigo do demônio, dos demônios, ele aumenta cada vez mais com as suas maldades. Enquanto eles vão fazendo maldades, eles vão se torturando ainda mais. É uma coisa louca. É uma coisa louca. Eles querem nos fazer o mal e a primeira coisa que eles fazem é um grande mal a si mesmos. Então, vejam, São Vicente, que era um jovem mártir, diácono, com o rosto resplandecente de alegria, vivia a felicidade de quem, tomado milagrosamente, extraordinariamente, sobrenaturalmente, pelos dons do Espírito Santo, vivia aquela fortaleza inabalável, cheia de alegria e de santidade, os mártires cristãos. Uma coisa sobrenatural e impressionante. Só os grandes santos para viverem estas grandes maravilhas. Por isso São Vicente diácono é um grande santo, não é? Juntamente com Santo Estevão, diácono lá em Jerusalém, com São Lourenço, diácono em Roma, São Vicente, diácono na Espanha. Então nós temos o Oriente, o Centro e o Ocidente do Império Romano, esses três grandes diáconos, os grandes mártires, três mártires diáconos que derramaram seu sangue por Cristo e intercedem por nós no céu. O corpo de São Vicente então foi jogado
numa prisão. Lá aconteceu uma série de milagres com os anjos, seus carcereiros se converteram. Então depois foi ordenado que ele fosse jogado no rio com uma pedra para que seu corpo se perdesse. Milagrosamente o corpo foi reencontrado, foi sepultado em Valência, e depois, no período em que os muçulmanos invadiram a Espanha, milagrosamente a providência divina fez com que o corpo de São Vicente chegasse a Portugal. Ele foi enterrado em Sagres, e depois o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, providenciou que ele fosse trazido para Lisboa, e hoje São Vicente é o padroeiro do Patriarcado de Lisboa. O seu corpo está na Catedral de Lisboa, e nós, brasileiros, fomos evangelizados por estes portugueses que com suas navegações chegaram até o Brasil. Interessante que São Vicente esteve enterrado em Sagres, e foi em Sagres, na escola de Sagres, que se aperfeiçoaram, né, as ciências da navegação que traria o Evangelho para o Brasil. Então vamos nos confiar a São Vicente para que ele nos dê verdadeiramente essa alegria de ser cristão e de ver que na verdade quem nos persegue, os nossos pobres perseguidores, são vítimas de Satanás e se torturam a si mesmos. Se nós perseveramos com confiança em Deus, com alegria, nas perseguições, meus queridos, o que nós estamos fazendo é simplesmente aumentando a nossa felicidade no céu e a glória de Deus. São Vicente fez isso, fez cheio de alegria, sabendo que quem faz o mal, esse sim é o grande prejudicado. Se nós fizermos um exemplo para aplicar na nossa vida, vamos imaginar, né, que uma pessoa saindo daqui da igreja, sei lá, eu mesmo, o Padre Paulo, saindo da igreja, 2 assaltantes vêm, né, levam o meu celular, dão um golpe na minha cabeça e me deixam sangrando no chão. Junta o SAMU, polícia, leva para o hospital. No boletim de ocorrência está lá: vítima, Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. Mas no boletim de ocorrência do céu, a vítima são aqueles 2 pobres ladrões, porque foram eles quem perderam o céu e mereceram o inferno com o pecado. Eu só perdi o celular e ganhei um galo na cabeça, e muita oportunidade e possibilidade de dar glória a Deus e amar Jesus aqui na terra. Se eu for fiel, se eu não ceder à tentação, se eu receber a graça de São Vicente de sofrer os males com alegria, os males por amor a Jesus, cheio de alegria, de perdão no coração para com os algozes e ódio contra o verdadeiro inimigo que é Satanás. Quem é que foi a vítima desse assalto? Os pobres assaltantes que perderam o céu e mereceram o inferno. Essa é a visão sobrenatural que, se nós pedirmos, o Espírito Santo quer nos dar. Se você não se sente capaz disso, se você olha para São Vicente cheio de alegria, sofrendo torturas por amor a Deus, perdoando os seus inimigos humanos e odiando os seus inimigos infernais, se você não se reconhece nessa atitude tão heróica, tão sublime, saiba, é isto que Deus quer de nós. Mas se Ele quer, é porque Ele está querendo dar essa graça para nós, essa graça da paz e da alegria, de ter um sentido sobrenatural em nossas vidas, e nós enxergarmos verdadeiramente o quanto Deus nos ama, quando permite que nós nos configuremos ao seu Filho Jesus e vivamos ainda aqui na terra algo da sua paixão. Hoje é sexta-feira, e como todas as sextas-feiras, é dia da paixão do Senhor. Ofereçamos a Deus algum sacrifício no dia de hoje, ofereçamos alguma renúncia, lembremos da abstinência de carne,
no dia de hoje para fazermos aquilo que todo cristão deve fazer: comemorar na sexta-feira a paixão de Cristo e no domingo a sua ressurreição. Nossa semana ela é ritmada por essa realidade, sexta e domingo. Nós temos uma obrigação na sexta, que é fazer alguma penitência, e uma obrigação no domingo, que é celebrar a ressurreição participando do santo sacrifício da missa. É o ritmo semanal do cristão. Unidos a São Vicente e aos gloriosos mártires, celebremos a paixão do Senhor.